Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua semana muito bem informado. E na sexta-feira, o Ibovespa subiu 1,86%, fechando aos 178.858 pontos. Mais um recorde histórico, não para de subir. E tem alguns motivos para isso. Acredito que o principal é muito dinheiro vindo dos Estados Unidos para cá, dos mercados mais desenvolvidos para cá. Vou falar um pouco mais sobre isso hoje no nosso Acorda Mercado. O dólar se manteve no mesmo patamar ali, fechou aos R$ 5,28. Já o euro deu uma subida de 0,64% aos R$ 6,24. O petróleo praticamente de lado também. O ouro disparando mais uma vez, subindo 2%. E o Bitcoin caindo quase 2%, voltando ali para os 87 mil dólares. O Bitcoin ele avançou. Todo mundo achou que agora vai romper os 100 mil dólares de novo. Não deu certo. Não conseguiu romper. Bolsa Americana. Dow Jones, uma queda de 0,58, S&P 500 subindo 0,03, Nasdaq subindo 0,28, já o Russell 2000 sofreu mais, caiu 1,82. Lembrando que o Russell 2000 são as empresas de small caps, que a gente fala, de menor capitalização, maior potencial de retorno de mercado, mas que dependem de juros menores para performar mais, precisam de mais dinheiro para captação, para crescimento. E isso faz com que elas sofram mais em cenários ali de possível não queda de juros. E nessa semana, lembrando, essa semana nós teremos reunião, o super quarta, Estados Unidos e Brasil, reunião do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, e o Copom no Brasil nós vamos ter também. A tendência é os dois se manterem ali no mesmo patamar, e por isso ali também afeta muito as small caps. Tecnologia. As techs tiveram ali uma alta, a Netflix subiu 3%, Microsoft subiu 3%, a Nvidia subindo 1,5%, a Amazon subindo 2%. Já Google caiu 0,79% aqui, 9%, enquanto Apple caiu 0,2%. Lembrando que eu tenho falado muito para vocês aqui o quanto que o Google se reinventou no quesito inteligência artificial. Gemini está ganhando market share atrás de market share, já está com 20% no market share de inteligência artificial, roubando ali market share do ChatGPT e não para de crescer. Como eu já disse aqui algumas vezes, lá no passado, os fundadores do Google, eles voltaram ali para o dia a dia da empresa, convocaram todo mundo, falaram, a gente precisa resolver esse negócio de inteligência artificial, e aí conseguiram retomar e fazer ali várias IAs, como o Gemini, colocaram ali agora o Nano Banana de imagem muito bom, Notebook LM, várias ferramentas que colaboraram para eles conseguirem ter um ecossistema mesmo de inteligência artificial que funcione. Por exemplo, o Microsoft com Copilot tentou fazer algo parecido, mas ele mais vendeu do que entregou algo diferente. Então o Copilot ali ele aproveitou, foi em várias empresas, aproveitou, os bancos também aproveitaram, colocaram o Copilot, só que muitos colaboradores acabam utilizando até outra IA porque não foi tão bom. Até que o Copilot está com 1,5 ali de penetração, market share muito baixo. A gente teve a Apple também muito fraco, abandonando praticamente o projeto de inteligência artificial. A gente viu que eles poderiam ter a força, eles têm um iPhone, então eles poderiam colocar uma IA muito forte. O dono do projeto de inteligência artificial na Apple foi mandado embora, não foi bem, sofreu bastante. O Meta, que também não foi bem com inteligência artificial, ali tentou colocar uma IA dentro do Instagram, não funcionou, fraco, e agora eles compraram a Manos para tentar se recuperar. Então nota que o mercado de IA foi o Google que se saiu muito bem. Se a gente no ano 2024 para 2025 se falava-se muito, pô, todas essas empresas vão entrar muito forte na IA. Apple, Google, que mais? Apple, Google, Microsoft, Meta, todas elas vão entrar. Só que como que eu vou adivinhar qual cavalo que vai acertar? Né? Eu tenho que postar entre os cavalos, porque eu não tenho como saber qual deles que vai acertar o projeto. Poderia, ao invés de ser o Google, poderia ser Apple. Ou poderia ser o Meta. Pô, o Meta acertou o projeto, colocou no Instagram, rodou para todo mundo. Mas não, quem acertou foi o Google. Então, quem tentou acertar o cavalo, pô, achava que é a Apple. Então colocou todo o dinheiro na Apple, não se deu bem. Agora, quem apostou um pouquinho em cada, acabou se dando bem. Porque a gente fala, nessa coisa de inteligência artificial, não tem como a gente se mensurar e saber quem que vai se dar melhor. Porque um projeto pode escalar muito rápido, que foi o que aconteceu com o Google e Gemini que está escalando, tá?
Mas vamos lá, voltando aqui, a gente teve aqui a Bolsa Europeia ficando quase de lado, teve DAX na Alemanha subindo 0,18, já a França caiu 0,07, Eurostoxx caiu 0,13. Na Ásia, abrindo em queda por lá. Nikkei caindo 2%, Hong Kong subindo 0,01, Xangai subindo 0,14 e Coreia do Sul caindo 0,59%. Bancos no Brasil também indo muito bem. Bradesco 2,41 de alta, Banco do Brasil se recuperando. Banco do Brasil que foi o patinho feio de 2025, subiu 3,54, está muito bem no ano. BTG subiu 1,34, Santander 1,68 e Itaú 1,14%, festa nos bancos. Já lá fora, a gente teve os bancos brasileiros indo bem, Nubank, Inter e XP. Já os bancos americanos não foram tão bem. Goldman Sachs caiu 3,7, JP Morgan caiu 1,95, Bank of America 1,39. Foi ali um dia ruim na comparação do Banco Brasileiro versus o americano. Maiores altas no Ibovespa, a gente teve a Braskem subiu 10,66, tem uma suspeita de M&A no ar em relação à Braskem. E a Braskem movimenta muito esse mercado de M&A, compra aqui, vende ali, aí compra a participação alguém, vende, movimenta muito, dá oportunidade ali para agregar valor, gerar valor ali para o acionista. Já a maior queda foi de Vivara, caindo 5,06%. Juros. Os juros futuros tiveram ali uma queda. A gente teve o DI 227 13,70 e o DI janeiro 35 caindo 0,29 a 13,59. A gente tem aqui o Tesouro IPCA mais 2029, que é o título que eu gosto aqui, pagando IPCA mais 7,85. Chegou a 8%, voltou ali para 7,75 e depois voltou ali para IPCA mais 7,85, como eu falo, uma baita de uma taxa. E a gente viu um movimento, dólar ficou de lado, bolsa subiu e juros futuros caíram, aí faz sentido. Eu disse, Ibovespa bateu mais um recorde histórico na semana, praticamente 9% de alta, 9% de alta na semana, sexto pregão em alta ali, consecutiva, avalanche de dólares entrando, tivemos a Petrobras subindo mais de 4%, também ajudou a puxar muito o índice e descolou em relação ao que a gente viu aqui, né? Em relação à Bolsa Americana, em relação à Bolsa Europeia. As bolsas latinas como um todo, como eu disse, estão indo muito bem. México, Colômbia, Chile, Peru estão indo bem. O euro batendo ali mais um recorde histórico. China e Rússia comprando bastante ouro, reforçando ali o ouro, reforçando a compra de ouro. Isso é um sinal importante. Quando a gente faz a divisão do mundo, a gente vê muito forte Estados Unidos, Rússia e China. São ali os grandes protagonistas daqui para frente. Então, estão sendo e vão ser ali os grandes protagonistas olhando para frente. A gente viu como que a Estados Unidos pressionou a União Europeia e a partir disso gerou uma comoção ali da Europa para poder se reforçar, para não ficar dependendo da OTAN, dos Estados Unidos. Então, mexeu. A União Europeia, que estava ali muito tranquila, então os cidadãos europeus ali muito tranquilos. E aí veio os Estados Unidos ameaçando Groenlândia, ameaçando tarifar, e aí eles se viram numa situação ruim. Falou, eita, tá acontecendo? Pô, os Estados Unidos é parceiro. E aí viram que não muito, e que eles vão ter que pensar em algo, só que também, quando a gente olha para a economia europeia, eles não cresceram tanto quanto as outras economias, como por exemplo China e Estados Unidos, e aí ficam mais dependentes. Como que eles vão se reinventar? Aí é uma dor já maior. Braskem subiu 10%, tem uma especulação de venda da participação da Petrobras na companhia, então isso também pode ajudar a subir o valor da empresa. Como falei, além da Petrobras ter subido, o Braskem também disparou. E commodities é a bola da vez também no mundo como um todo. E outra coisa muito importante aqui é a chance de um corte de juros nos Estados Unidos, no monitor do Fed, é de 4%. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um monitor, que é ali que o mercado acompanha, de qual é a chance do Banco Central cortar juros. A chance é de 4%, ou seja, muito difícil. É muito difícil acontecer na quarta-feira, vir ali o Fed cortar ali 0,25%, é muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Vai que vai vir alguma notícia muito importante, algo que impacte ali a economia de forma positiva e dê espaço para o Banco Central cortar juros, tá? E aliás, eu acho que até trouxe aqui a questão da economia positiva.
eu trago mais até o que poderia liberar o Banco Central americano para cortar juros. Uma notícia negativa em relação à economia, tá? Até para deixar isso mais claro. É estranho, mas o que acontece? Imagina que uma notícia muito ruim, que a economia americana estagnou. Se a economia americana estagnou, dá espaço para o Banco Central olhar para aquilo e falar: opa, preciso cortar juros aqui para movimentar a economia novamente. Então, algum dado muito ruim, algo que impacte muito a economia, pode fazer com que o Banco Central ele corte juros. Ou seja, nós temos 3 dias para isso, hoje, terça e quarta, muito difícil acontecer. E o Copom aqui também, a chance é baixíssima, menos ainda do que corte de juros lá nos Estados Unidos. E, como eu disse, muito dinheiro entrando aqui no Brasil, a avalanche, o valuation muito esticado nas empresas techs. Então, como eu falei, 2025 já foi um ano ruim para as techs, só Nvidia e Google superaram a S&P 500, eles já tinham subido muito em 2023, 2024, foi recorde das techs, elas puxaram realmente os índices americanos. A gente pega um S&P 500, o Nasdaq com 30% em 5 empresas. Ou seja, é muita concentração num cenário que a gente não está acostumado. E aí tem incerteza fiscal e política lá fora. A gente vê o Trump ali atacando, colocando tarifa aqui, tirando ali. Então, um cenário de incerteza em si. E aí, os investidores olham para todos os mercados. Falam, opa, os juros caiu. Há uma oportunidade de olhar para outros mercados, principalmente para os emergentes. O Brasil é um dos ativos importantes. Brasil, a gente vê o Ibovespa subindo, mas o Ibovespa estava estagnado há tempos. Tanto é que a gente pega o Ibovespa de 5 anos, ele perde para o CDI de 5 anos, mesmo com essas altas do ano passado e desse ano. Então estava estagnado, estava com os ativos descontados, aí tem uma oportunidade. Commodities em alta, ou seja, muita demanda para compra de commodity. China, principalmente, é um dos principais players para isso. E dentre os emergentes, o Brasil acaba sendo um dos mais seguros ali, quando as pessoas olham e falam, opa, tem vários países aqui emergentes, qual que é um país com dimensão continental, que tem muita oportunidade de crescimento, que é um país que é fácil de lidar em relações internacionais. O Brasil acaba... Tem esse selo, né? Não é de hoje. O Brasil tem esse selo há um bom tempo ali e acaba atraindo esse dinheiro. Com isso, a gente finaliza o nosso Core Mercado de hoje. Tamo junto, uma ótima semana. Tchau, tchau!